6 Disse Yahweh a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção de mão poderosa que os fará partir, e por mão poderosa os expulsará do seu país. Nova narração da vocação de Moisés. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou Yahweh. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahweh, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahweh, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito. Vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com mão estendida e com grandes julgamentos. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Yahweh, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que jurei com a mão estendida dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou Yahweh. Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas eles não ouviram. A Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Yahweh falou a Moisés, dizendo: Vai dizer a Faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, falou na presença de Yahweh, dizendo: Eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como então me ouvirá Faraó? Eu não sei falar com facilidade. Yahweh falou a Moisés e a Arão e os enviou a Faraó, rei do Egito, para fazer sair os filhos de Israel do país do Egito. Genealogia de Moisés e Arão. Eis os chefes das suas famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Falu, Esron e Carmi, são esses os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jemin, Aode, Jaquim, Suar e Saul, o filho da Cananeia, são esses os clãs de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi com as suas descendências, Gerson, Caat e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, Lobni e Semei com os seus clãs. Os filhos de Caat, Amron, Isaar, Hebron e Osiel. Caat viveu 133 anos. Os filhos de Merari, Moli e Muzi, são esses os clãs de Levi com as suas descendências. Amron desposou Jocabed, sua tia, a qual lhe deu Arão e Moisés. Amron viveu 137 anos. Os filhos de Isaar foram Coré, Néfeg e Zecri, e os filhos de Osiel, Misael, Elisafã e Setri. Arão desposou Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Coré, Azir, Elcana e Abiasa, são esses os clãs dos Coraitas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Fetiel, a qual lhe gerou Finéias. São esses os chefes das famílias dos levitas, segundo os seus clãs. São estes, Arão e Moisés, aos quais Yahweh disse: Fazei sair os filhos de Israel do país do Egito, segundo os seus exércitos. São estes o que falaram a Faraó, rei do Egito, para fazer sair os filhos de Israel do Egito. São estes Moisés e Arão. Retoma-se a narração da vocação de Moisés. No dia em que Yahweh falou a Moisés na terra do Egito, Yahweh disse a Moisés: Eu sou Yahweh, diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença de Yahweh: Eu não sei falar com facilidade, como, pois, me ouvirá Faraó? 7 Yahweh disse a Moisés: Eis que te fiz como um Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Farás tudo o que eu ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe partir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair do país do Egito os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, com grandes julgamentos.
Saberão os egípcios que eu sou Yahweh, quando estender minha mão sobre o Egito e fizer sair do meio deles os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Yahweh ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. 3 As pragas do Egito à Páscoa. A vara transformada em cobra, disse Yahweh a Moisés e a Arão: se Faraó vos disser, apresentei um prodígio em vosso favor, então dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se transformará em cobra. Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram como Yahweh ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se transformou em cobra. Faraó, porém, convocou os sábios, os encantadores de cobras. Ora, também eles, os magos do Egito, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. Pois lançou cada um a sua vara, e elas se tornaram cobras. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como Yahweh havia predito. E a água transformada em sangue, disse Yahweh a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele se recusou a deixar o povo partir. Vai a Faraó, pela manhã, eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele na margem do rio. Tomarás na mão a vara que se transformou em cobra. Tu lhe dirás: Yahweh, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim disse Yahweh: nisto saberás que eu sou Yahweh, com esta vara que tenho na mão ferirei as águas do rio, e elas se converterão em sangue, os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do rio. Disse Yahweh a Moisés: diz a Arão: toma a tua vara e estenda-lhe a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra, do Egito até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão fizeram como Yahweh lhes havia ordenado. Ele levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, aos olhos de Faraó e dos seus servos, e toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do rio morreram. O rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como Yahweh havia dito. Virou-se Faraó e foi para casa, e nem isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram nos arredores do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber a água do rio. Passaram-se 7 dias, depois que Yahweh feriu o rio. E as rãs, disse Yahweh a Moisés: vai ter com Faraó e diz-lhe: assim fala Yahweh, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O rio ferverá de rãs, e elas subirão e entraram na tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus servos e do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. 8 Disse Yahweh a Moisés: diz a Arão: estenda a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão, e disse-lhes: rogai a Yahweh que afaste as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo partir, para que ofereça sacrifício a Yahweh. E Moisés disse a Faraó: digna-te dizer-me quando deverei rogar por ti, por teus servos e pelo teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahweh, o nosso Deus. As rãs afastar-se-á de ti, da tua casa, dos teus servos e do teu povo,
e ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou a Yahweh por causa das rãs que havia enviado a Faraó. E Yahweh fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos. E juntaram-nas em montes imensos, e a terra ficou poluída. Mas Faraó viu que havia alívio, e o seu coração ficou obstinado. E não os ouviu, como Yahweh havia dito. E os mosquitos, disse Yahweh a Moisés, diz a Arão, estenda a tua vara e fere o pó da terra, e haverá mosquitos em toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. E todo o pó da terra transformou-se em mosquitos por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo para produzirem mosquitos, e não conseguiram. E houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. Então os magos disseram a Faraó, isto é o dedo de Deus. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e não os ouviu como Yahweh havia dito. E vês moscas, disse Yahweh a Moisés, levanta-te de madrugada e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhe, assim fala Yahweh, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se não deixares partir o meu povo, eis que enviarei moscas contra ti, contra os teus servos e contra o teu povo, e contra as tuas casas. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Naquele dia separarei a terra de Gessen, em que reside o meu povo, para que nela não haja moscas e saibas que eu sou Yahweh, no meio desta terra. Eu distinguirei entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez Yahweh, e moscas em grande número entraram na casa de Faraó, nas casas dos seus servos e em toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada por causa das moscas. Faraó chamou Moisés e Arão, e disse-lhes, ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Moisés respondeu, não convém agir assim. Porque os nossos sacrifícios a Yahweh, o nosso Deus, são uma abominação para os egípcios. Se oferecermos, aos olhos dos egípcios, sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? E a 3 dias de marcha no deserto que iremos sacrificar a Yahweh, nosso Deus, conforme ele nos disse. E Faraó disse, eu vos deixarei ir sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. Rogai por mim. Disse Moisés, logo que eu tiver saído da tua presença rogarei a Yahweh. Amanhã as moscas se afastarão de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando o povo ir sacrificar a Yahweh. Tendo Moisés saído da presença de Faraó, orou a Yahweh. E Yahweh fez o que Moisés lhe tinha pedido, e as moscas se afastaram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas, ainda desta vez, Faraó obstinou o seu coração e não deixou o povo partir. 9v. A peste dos animais, disse Yahweh a Moisés, vai ter com Faraó e diz-lhe, assim fala Yahweh, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahweh ferirá os rebanhos que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Yahweh separará os rebanhos de Israel dos rebanhos dos egípcios, e nada perecerá do que pertence aos filhos de Israel. E Yahweh fixou o tempo, dizendo, amanhã Yahweh fará isso no país. No dia seguinte, fez Yahweh o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. E Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum animal sequer. O coração de Faraó, porém, obstinou-se, e não deixou o povo partir. Vi as úlceras, disse Yahweh a Moisés e Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a lance para o ar, diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará, nos homens e nos animais,
tumores que se arrebentarão em úlceras por toda a terra do Egito. Eles apanharam cinza de forno e apresentaram-se a Faraó, e Moisés lançou-a para o ar, e os homens e os animais ficaram cobertos de tumores que se arrebentavam em úlceras. Os magos não podiam manter-se de pé diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Todavia, Yahweh endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como Yahweh havia dito a Moisés. Vê aí a chuva de pedras, disse Yahweh a Moisés, levanta-te de manhã cedo, e apresenta-te a Faraó. E lhe dirás, assim fala Yahweh, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Pois desta vez, enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus servos e contra o teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e o teu povo com peste, terias desaparecido da terra. Entretanto, foi precisamente por isso que te conservei de pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem à casa, ao cair sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Aqueles dentre os servos de Faraó, que temeram a palavra de Yahweh, apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não puseram no coração a palavra de Yahweh, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Yahweh a Moisés, estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. Yahweh enviou trovões e chuva de pedras, e desceu fogo sobre a terra. E Yahweh fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras. Era tão forte que nunca houve igual em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A chuva de pedras feriu, em toda a terra do Egito, tudo o que estava nos campos, desde os homens até os animais. Feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gesan, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, desta vez eu pequei, Yahweh é justo, eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahweh, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés, depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahweh, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é de Yahweh. Quanto a ti, porém, e aos teus servos, eu sei que ainda não temeis a Yahweh Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. O trigo e o centeio, porém, não sofreram dano, porque eram serodios. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos para Yahweh. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Faraó, porém, vendo que tinha cessado a chuva, as pedras e os trovões, continuou a pecar, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. O coração de Faraó se endureceu e ele não deixou partir os filhos de Israel como Yahweh havia dito a Moisés. 10:8. Os gafanhotos, disse Yahweh a Moisés, vai ter com Faraó. Pois lhe obstinei o coração e o coração dos seus servos, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que narres ao teu filho e ao filho de teu filho como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, para que saibais que eu sou Yahweh. Moisés e Arão apresentaram-se, pois, a Faraó, e disseram-lhe, assim diz Yahweh, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo partir,
para que me sirva. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o sol. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras vos deixou, comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão as tuas casas, as dos teus servos e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus pais, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Com isto virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma cilada para nós? Deixa partir os homens, para que sirvam a Yahweh, seu Deus. Acaso não sabes que o Egito está arruinado? Moisés e Arão foram reconduzidos à presença de Faraó, que lhes disse: Ide, servi a Yahweh vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque para nós é uma festa de Yahweh. E Faraó disse: Yahweh esteja convosco quando eu vos deixar partir com as vossas crianças, vede como tendes más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahweh, porque isto é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. E Yahweh disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que a chuva de pedras deixou. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito. E Yahweh mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito. Pousaram sobre todo o seu território, e eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Cobriram toda a superfície da terra, e a terra ficou devastada. Devoraram toda a erva da terra e todo fruto das árvores que a chuva de pedras deixara. E não ficou nada de verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Pelo que Faraó chamou a toda pressa Moisés e Arão e disse-lhes: pequei contra Yahweh vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e rogai a Yahweh vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou a Yahweh. Então, Yahweh fez soprar um forte vento do ocidente que arrebatou os gafanhotos e lançou-os no mar dos juncos. E não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Yahweh, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel partirem.